Pessoal, sejam todos bem-vindos. Tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre o nosso assunto, sobre a NR20. Tá? Nós vamos tratar única e especificamente sobre líquidos e combustíveis inflamáveis. Mais uma vez, sejam bem-vindos. É prazer ter com vocês aqui juntamente com a Conseg, uma consultoria em segurança do trabalho. Nós vamos estar falando aqui, como eu citei anteriormente, tá, sobre a NR20. É uma NR, uma norma que se trata única e exclusivamente só sobre líquidos, combustíveis e inflamáveis. Um tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma norma que regulamentava isso em nosso país. Porém, com a criação da NR20, todas as empresas, prestadoras de serviços, contratantes e contratadas que trabalham com líquidos, combustíveis inflamáveis, elas têm que se adequar conforme a NR20. Nós vamos iniciar aí com a definição. O que vem ser, na verdade, um líquido inflamável? O que diferencia? O que vem ser um líquido inflamável? São líquidos que possuem ponto de fulgor de 0 a 60 graus Celsius. De modo geral, os líquidos inflamáveis são aqueles que entram em combustão com muita facilidade. Exemplos deles são o acetileno, o solvente, a gasolina, o benzeno, detergentes sintéticos, etc. Ou seja, todas as classes que se adequarem, nesses itens supracitados, gasolina, benzeno, detergente, são líquidos inflamáveis. E todos aqueles também que possuem ponto de fulgor de 0 a 60 graus Celsius. O que seria ponto de fulgor? Ponto de fulgor é o ponto de combustão, o ponto de queima de cada produto. Tá? Então, os líquidos inflamáveis de 0 a 60 graus Celsius, eles já entram em combustão, já entram em queima. Essa é a diferença. Vamos para mais uma definição. Agora nós vamos falar de líquido combustível. O líquido inflamável é de 0 a 60 graus Celsius e o líquido combustível é todo produto que possui um ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius e inferior a 93 graus Celsius. Então, o que diferencia o líquido inflamável do líquido combustível? O ponto de fulgor, o ponto de queima, o ponto que esse produto ele entra em combustão, ele começa a queimar. O líquido combustível ele já vem pegar aqui de 60 graus Celsius a 93 graus Celsius. E o líquido combustível de 0 a 60. Tá? O combustível é uma reação química do tipo exotérmica, liberação de calor, e este fenômeno é chamado de combustão. Exemplo deles são o óleo diesel, o gás liquefeito do propano, o querosene, etc. Isso aí tudo são líquidos combustíveis. Ele não é menos perigoso que o líquido inflamável. É tão perigoso quanto o líquido inflamável, porém o que diferencia é o processo de queima. Ele demora um pouco mais a queimar, mas ele é tão perigoso quanto o líquido inflamável. Gases inflamáveis são os gases que inflamam com o ar a 20 graus Celsius a uma pressão padrão de 101,3 kPa. Isso aqui são gases inflamáveis. Então a gente teve a definição líquido inflamável, líquido combustível e os gases inflamáveis. A gente trouxe aqui para vocês uma imagem para a gente quebrar um pouquinho esse gelo, tá, do nosso treinamento de NR20, do nosso curso de NR20. Aí a gente colocou aqui a questão do risco e perigo, para a gente saber distinguir o que seria risco e o que seria perigo. Isso aqui é de suma importância para quem labora com líquido e combustíveis inflamáveis. Primeiramente, a gente precisa saber o que é risco e o que é perigo para a gente poder tomar nossas ações preventivas em relação ao risco ou
ao perigo. Então, a primeira imagem onde a gente tem aí risco, né? Os tubarões são perigosos, olhados da praia não tem qualquer risco. Ali a gente tem o nosso bonequinho, né? Ele está na faixa de areia observando o mar e lá na frente ele olha os tubarões. Então ele está numa situação de risco, tá? Ele está numa situação de controle, ele está numa situação controlada. Porque os tubarões não vão até a faixa de areia causar dano nenhum a ele, tá? A segunda situação, de baixo, mais nadar com ele, sim. Aí sim, o cara deu vontade de ele tomar um banho no mar, foi para a água, que é o habitat natural dos tubarões, e ali ele se colocou numa situação de perigo. Ali não tem barreira nenhuma. Ali ele tem que orar, orar e orar para que nada aconteça. Então, a situação de risco tem controle, a situação de perigo não tem controle algum. Vamos para mais uma imagem. A imagem de risco, né? A gente já observa aí que tem uma fonte que tem bloqueio de risco, né? Aí tem um isolamento, tem placas. Então essa fonte, esse isolamento, faz com que qualquer pessoa ele não consiga de forma alguma se aproximar do leão. E na situação de perigo não. A pessoa pode já se aproximar ao leão, na qual pode mordê-lo ali, tá? Da jaula. Então, a situação de risco, novamente, ela tem uma fonte de bloqueio, ela tem uma sinalização e o perigo não tem nada, fica tudo, né, liberado. Então, a nova NR20, tá, ela passou por algumas alterações, ela vem ter aí o foco na gestão, abrange o ciclo de vida de uma instalação, desde a criação dessa instalação até a desativação, incorpora marcos internacionais da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, tá? É só a nível de conhecimento mesmo, sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, tudo isso incorpora aí a nossa NR20. Elementos da nova NR20, né? O que a gente tem dentro dessa norma, para que a gente possa se basear, para que a gente possa, né, ter um norte, um direcionamento. Projeto de instalação, que a gente vai trabalhar aí o gerenciamento de modificações dentro das instalações. 2, na construção e montagem das instalações. 3, segurança operacional. É o que mais nos interessa dentro da NR20, é a questão da segurança. A segurança é o processo contínuo, o processo que tem que ser todo o tempo abrangente, o processo que tem que entrar todo o tempo em modificações e sistema de melhorias. 4, manutenção e inspeção das instalações. Isso aqui é muito interessante. A questão de manutenção, a gente tem que ter dentro de uma instalação que trabalha com líquidos e combustíveis inflamáveis, uma equipe de manutenção e inspeções das instalações, tá? Onde a gente vai trabalhar com sistema de cronogramas, né? Para que a gente possa estar atendendo todas as manutenções e todas as inspeções necessárias. 5, inspeção de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Essa inspeção é juntamente aí com o pessoal da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, juntamente com o SESMIT, a Secretaria Especializada em Saúde e Segurança e Medicina do Trabalho. Análise de riscos. Toda e qualquer atividade correlacionada e realizada dentro de uma instalação que tem esse processo com líquidos combustíveis inflamáveis, a gente tem que entrar com análise de risco, tá? Que a gente chama de APR, análise preliminar de riscos. Capacitação dos trabalhadores, tá? Tem que ser, todos os trabalhadores têm que ser envolvidos em capacitações, né? Tem que ser feita tanto os cursos como as reciclagens de forma sistêmicas, tá? Para que o trabalhador ele possa estar renovando os seus conhecimentos. Prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. Controle de fontes de ignição. Plano de resposta de emergência de instalação, que a gente dá o nome de PAI, Plano de Atendimento de Emergências. Comunicação de ocorrências contratadas, desativação da instalação e prontuário da instalação. Então, tudo o que foi acima supracitado envolve e está dentro da nossa NR20. O que a NR20 estabelece? Quais são os requisitos mínimos?
Vamos ver agora. A NR20 ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho, quanto os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de... Ou seja, o que a NR20 ela estabelece o requisito mínimo para extração, para produção, para o armazenamento, para a transferência, para o manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, isso aí são os requisitos mínimos que a NR20 estabelece. A abrangência da NR20 em relação às atividades, novamente, extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e combustíveis. As etapas: projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Ela não se aplica, a NR20, ela não se aplica às plataformas e instalações de apoio na questão de exploração e produção de petróleo e gás no subsolo marinho. As edificações residenciais unifamiliares também ela não se aplica. Tá? Então, a NR20 ela não vai se aplicar àquelas plataformas que a gente olha dentro do mar, ela não se aplica. O que vai se aplicar? São umas normas nacionais e internacionais da questão de petróleo e gás. Tá? São umas normas de segurança que são abrangentes para essas plataformas. Qual a abrangência da NR20 como sistema de gestão? Aqui a gente já muda um pouquinho a nossa visão, os nossos parâmetros. A gente vai estar falando aqui na questão de sistema de gestão. Como é que a gente vai gerir um sistema dentro de uma instalação que trabalha com líquido e combustível inflamável? A gente tem 3 itens, tá? Nas dimensões: operação, os ativos, pessoas e meio ambiente. Operação, continuidade nas operações, questão de confiabilidade. Os ativos, integração dos ativos. O que vem ser ativos, pessoal? Os ativos são os bens, tá? Os bens materiais da empresa, os bens, os patrimônios que a empresa possui dentro de uma instalação. Tá? Exemplo, um notebook, uma cadeira, uma mesa, um data show. Tudo isso são patrimônio da empresa, são os ativos da empresa. E por fim, pessoas e meio ambiente, que a gente trata única e exclusivamente na questão de prevenção de acidentes e acidentes do trabalho. Então, a gente tendo uma visão macro aí do nosso processo de sistema de gestão, a gente tem que ter o foco principal aí para as pessoas e o meio ambiente. Primeiramente, antes de tudo, de produzir, antes de pensar na questão dos bens patrimoniais da empresa, a gente tem que pensar na questão da prevenção de incidentes e acidentes do trabalho. E a gente vem para a questão da classificação das instalações. Como é que a gente se classifica as instalações? Quando a gente se trata da NR20 e quando a gente se trata de líquidos e combustíveis inflamáveis. Então, vem ser o primeiro. Como é que a gente se classifica? Classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? Essa é a classificação das instalações. Classe 1. Quanto à atividade, aí o exemplo aí, posto de serviço com inflamáveis, aí deu um exemplo aí que é o posto de combustível. 2. Quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória. São os gases inflamáveis de 2 até 60 toneladas. E os líquidos inflamáveis ou combustíveis de 10 metros cúbicos até 5 mil metros cúbicos. Classe 2, quanto à atividade, aí já entra a questão das engarrafadoras, atividade de transporte dutoviário, de gases e líquidos inflamáveis ou combustíveis. Capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória também, aí já muda um pouquinho, que a capacidade é maior, que são os gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600 toneladas. Líquidos inflamáveis combustível acima de 5 mil metros cúbicos até 50 mil metros cúbicos. Então, a gente se classifica aqui, tá, pessoal?
Só muda aqui a questão da capacidade de armazenamento, tanto os gases inflamáveis quanto os líquidos combustíveis. Classe 3, aí já entra refinarias, unidades de processamento de gás natural, plantas petroquímicas, usinas de fabricação de etanol e ou de fabricação de álcool. Quanto à capacidade de armazenamento, gases inflamáveis acima de 600 toneladas e os líquidos e combustíveis inflamáveis acima de 50 mil metros cúbicos. Aqui são algumas notas, né, de prioridades. Que, primeiro, a atividade tem prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Quanto à capacidade de armazenamento, se enquadra em classes distintas por armazenar gás inflamável, combustível e líquido inflamável. Deve-se utilizar a classe de maior gradação. Isso aqui, o exemplo é o seguinte, pessoal. Se eu tenho dentro de uma instalação que se encaixa classe 1, a classe 2 e a classe 3, eu vou considerar a maior, tá? Eu vou considerar a classe que tem maior capacidade de armazenamento e eu vou trabalhar na questão de saúde e segurança do trabalho como se todas essas classes dentro das minhas instalações fossem de classe maior. Ok? Projeto de instalação. No projeto das instalações classe 1 deve constar no mínimo manual de operações. Isso aqui dentro das instalações tem que obedecer, tá? Isso aqui já é uma questão administrativa, uma questão de gestão, tá? O manual de operações, a planta geral da edificação, ficha de segurança dos produtos químicos, que a gente chama de FISPIC, tá? Que é a ficha de informação de segurança de todos os produtos químicos, plantas, desenhos, especificações técnicas e fazer o mapeamento das áreas classificadas de instalação. O que é a área classificada? São áreas com grandes riscos de explosões. Tá? Então a gente tem que fazer esse mapeamento, essa identificação de todas as áreas classificadas que possuem esse risco também. Projeto de instalação. Os projetos das instalações existentes devem ser atualizados com a utilização e metodologia de análise de risco qualitativas para a identificação da necessidade de adoção de medidas de proteção. Tá? Como eu falei anteriormente, né, a gente vai trabalhar aí com aqui eles deram o nome de APP, Análise Preliminar de Perigo, mas a gente pode trabalhar com a APR também, Análise Preliminar de Risco, e com essa APP aqui de perigo, onde a gente vai descrever todo o processo da empresa, né, os riscos, os perigos, as causas, os efeitos, as recomendações, tá, o que a gente vai fazer para que esse risco, esse perigo, ele seja controlado, ele seja eliminado, e o responsável pelas ações. Projeto de instalação. No processo de transferência, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser definidos em projeto as medidas preventivas para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis, ou seja, é um processo obrigatório, tá? Todo processo de transferência ele tem que entrar com alguma medida, algum método para que venha eliminar, tentar primeiramente a gente eliminar, se não a gente entra com a minimização, a emissão de vapores e gases inflamáveis. Tá? A gente tem um mapa aqui bem no meio, tá? Um processo que é feito, né? Um tanque de estocagem, o ar limpo, todo um processo aqui para que seja minimizada a questão da emissão de vapores e gases inflamáveis para tornar o ambiente mais saudável, mais produtivo e menos, né, com fatores de risco aí para que possam ocasionar acidentes do trabalho. B. Controlar a geração e acúmulo de descarga de eletricidade estática. Isso aqui é um item muito interessante. A eletricidade estática é gerada quando líquidos fluem através de tubulações, válvulas e outros equipamentos. Ou seja, quando há uma movimentação de líquidos e combustíveis inflamáveis dentro de tubulações, válvulas e outros equipamentos, automaticamente é criada a eletricidade estática. A continuidade elétrica e o correto aterramento assegura que a eletricidade estática não se acumule e cause uma centelha. Centelhas de cargas eletrostáticas pode ignitar
muitas misturas inflamáveis. Ou seja, quando a gente vai fazer um processo de enchimento, de transferência de líquidos e combustíveis inflamáveis, é obrigatória a questão do aterramento para que a gente controle aí a geração de eletricidade estática e com tudo isso a gente não gere aí um risco, um perigo dentro do ambiente de trabalho que possa ocasionar um acidente. Segurança operacional. O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho em conformidade com as especificações dos projetos das instalações de classe 1, de classe 2 e de classe 3, com as recomendações das análises de riscos. Continuando aí a questão da segurança operacional, falando de procedimentos, os procedimentos operacionais, eles devem ser, isso aqui é obrigatório, tá? Todos os procedimentos operacionais para determinados setores dentro das empresas, das instalações que trabalham com líquidos e combustíveis inflamáveis, eles são obrigatórios e devem ser revisados e atualizados no máximo. Isso aqui é o período máximo, tá, pessoal? Trienalmente, 3 em 3 anos, para as instalações de classe 1 e 2 e quinquenalmente, de 5 em 5 anos, para as instalações de classe 3. Mas a regra é o seguinte, sempre que houver alguma modificação dentro desse período máximo, ela também é obrigada a atualizar os procedimentos operacionais, se algo mudar. Ou em uma das seguintes situações. Isso aqui é muito interessante, que a gente vê que ele obedece, né, um período máximo, porém, se acontecer alguma dessas situações, ela é obrigada a revisar e manter atualizado. Letra A. Recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças. B. Recomendações decorrentes das análises de riscos. C. Se houver modificação ou ampliação da instalação. Letra D. Recomendações decorrentes das análises de acidentes ou incidentes no trabalho relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis. E solicitação da CIPA ou do SESMIT. Caso a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou a Secretaria Especializada em Segurança e Medicina do Trabalho verifiquem, né, que há uma necessidade de atualização, aí a gente vai desobedecer aquele período máximo e já vai entrar com essa atualização de imediato. Manutenção e inspeção das instalações. As instalações de classe 1, 2 e 3 devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado. O plano de inspeção e manutenção deve abranger no mínimo: letra A. Equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos. B. Tipos de intervenção. C. Procedimento de inspeção e manutenção. D. Um cronograma anual. E. Identificação dos responsáveis. F. Especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção. G. Procedimentos específicos de segurança e saúde. H. Sistemas e equipamentos de proteção individual e coletiva. Ou seja, o plano de inspeção e manutenção tem que abranger no mínimo esses requisitos. Tá? Eu posso ampliar em cima desses requisitos? Posso. Eu posso reduzir? Não. Eu tenho que respeitar no mínimo esses fatores, esses itens na questão de inspeção e manutenção do meu plano. Tá? Reduzir jamais. Ampliar posso com certeza. Os planos devem ser revisados e atualizados periodicamente, como já foi falado anteriormente. O plano de inspeção e manutenção e suas respectivas atividades devem ser documentados em formulário próprio ou sistema informatizado, ou seja, a empresa vai ter que criar um formulário próprio para a questão dessa manutenção ou um sistema informatizado para que eles vão alimentando
esse sistema e colocando ali o que foi feito manutenção, o que precisa ser adentrar na manutenção e por aí vai. As atividades de inspeção e manutenção devem ser realizadas por trabalhadores capacitados e com apropriada supervisão. Tá? Essas atividades de inspeção e manutenção não podem ser realizadas de qualquer forma ou por qualquer pessoa. As pessoas que vão adentrar na questão de inspeção e manutenção, dentro de uma instalação que possuímos aí líquidos e combustíveis inflamáveis, essa pessoa tem que ser o que? Capacitada, ela tem que conhecer o que ela está fazendo. Não pode ser qualquer pessoa. As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções devem ser registradas e implantadas com a determinação de prazos e de responsável por essa execução. A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada. Tá? Então, é um item de suma importância. Ainda na questão de manutenção e inspeções das instalações, deve ser elaborada a permissão de trabalho, que a gente chama de PT, para as atividades não rotineiras. Tá? Quando são rotineiras, a gente pode trabalhar aí com procedimentos operacionais, tá? PRO, de intervenção nos equipamentos baseado em análise de risco nos trabalhos. Letra A, que possam gerar chamas, calor, centelhas. Letra B, espaços confinados, conforme NR33. Letra C, isolamento de equipamentos, bloqueio e etiquetagem. Letra D, em locais elevado risco de queda, conforme NR35. Letra E, com equipamentos elétricos, conforme NR10. Letra F, outros cujas boa prática de segurança e saúde recomendam. Ou seja, as atividades rotineiras de inspeção e manutenção devem ser precedidas de instrução de trabalho. A gente tem que obedecer tudo que a gente for fazer, a questão de inspeção e manutenção, se houver ou adentrar ou necessitar de algumas atividades fora extras, mas que se adequem dentro das normas regulamentadoras, as NRs, ou alguma outra norma vigente no nosso país, a gente tem que estar obedecendo para que a gente evite acidentes e incidentes no nosso ambiente de trabalho. Tá? Que é um modelo de permissão de trabalho, tá? Esse modelo aqui ele vem citando aí vários itens. Aí do lado direito em vermelho a gente vai ter sim, não se aplica. Se a gente vai fazer uma atividade e esse item que está descrito do lado esquerdo não se aplica, a gente vai marcar não se aplica. Se ele se aplica, a gente vai ter que colocar sim. E que a gente tem aquele material, mas se ele é aplicável e a gente colocar não, a gente não vai conseguir executar a atividade porque ele é preciso, ele é necessário e a gente não tem no momento. Ou seja, a gente vai paralisar a atividade e só vai retornar quando a gente tiver sanado essa questão bem aí. Inspeção de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Recapitulando também, as instalações de classe 1, 2 e 3 devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurança e saúde no ambiente de trabalho. Deve ser elaborado em articulação com a CIPA um cronograma de inspeções, tá? Um cronograma anual de inspeções fixas, tá? E inspeções também necessárias, extras, tá? São adentradas, né? São colocadas dentro desse cronograma anual de inspeções pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. As inspeções devem ser documentadas e as respectivas recomendações devem ser implementadas com estabelecimento de prazos. Tá? Eu verifiquei na minha inspeção de trabalho algum item que não esteja conforme, que a gente chama de não conforme, eu tenho que estabelecer um prazo para que a base da empresa administrativa ou a base da empresa operacional, ela entre, tá? Ela sane aquela questão que foi verificada em inspeção dentro daquele limite de prazo que foi pré-estabelecido. A não implementação de documentação no prazo definido deve ser justificada e documentada. Ou seja, eu estabeleci um prazo
para me sanar aquela não conformidade dentro do meu ambiente de trabalho e eu não consegui. Aí eu vou ter que justificar porque eu não consegui em documento. E esse deve ser anexado, eles devem ser arquivados, juntamente com o restante da documentação da empresa. Os relatórios de inspeção devem ficar disponíveis às autoridades competentes do trabalho. Tanto a inspeção de técnico de segurança, engenheiro de segurança, Ministério do Trabalho, o CREA, ou seja, ele tem que estar disponível para todas as autoridades e aos trabalhadores. Análise de riscos. Nas instalações de classe 1, 2 e 3, deve-se elaborar e documentar as análises de riscos. Tá? O uso de metodologias apropriadas, escolhidas em função de propósito da análise das características com complexidade de instalação. As análises de risco devem ser coordenadas por profissional habilitado. Essas análises de risco também não podem ser feitas de qualquer jeito ou não podem ser realizadas por qualquer pessoa. A pessoa tem que ser treinada, a pessoa tem que ser capacitada, a pessoa tem que entender a questão de segurança do trabalho, a questão de gerenciamento de riscos. Então, as análises de riscos elas devem ser elaboradas por uma equipe multidisciplinar. É interessante que não seja uma única pessoa, mas sim uma equipe com conhecimento na aplicação das metodologias dos riscos e da instalação com o mínimo um trabalhador. E esse trabalhador tem que ter o quê? Experiência na instalação ou em parte desta que é objeto da análise. Nas instalações de classe 1 deve ser elaborada a APR, Análise Preliminar de Perigo e de Risco, que a gente já falou anteriormente, que é a APP e a APR. Capacitação dos trabalhadores, isso aqui é de suma importância. Todos os trabalhadores que trabalham em instalações de classe 1, 2 ou 3 e não adentram na área ou local de extração, manutenção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, devem receber informações sobre os perigos, riscos, procedimento para situações de emergência. Ou seja, eu trabalho dentro de uma instalação dessa, mas eu não adentro, eu fico externo. Mas mesmo assim eu tenho que ser capacitado, eu tenho que receber informações sobre os perigos, sobre o risco e procedimentos lá daquela área. Tá? Não é porque eu trabalho, um exemplo aí é uma portaria dentro de uma instalação dessa. O porteiro ele não adentra, ele trabalha só na portaria. Mas ele é obrigado, ele deve receber essas informações. Tá? Aqui são critérios de capacitação de classe 1, classe 2, classe 3. Que aí fala do curso de integração. Que é justamente para esse pessoal aí que não adentram as áreas. Aqui já vem a questão do curso básico, curso intermediário, curso avançado. Tá? A questão de carga horária. Tá? Que no mínimo é de curso básico é de 8 horas, intermediário 16, avançado 32. Tá? A periodicidade, né, da capacitação, do treinamento, é a carga horária de 4 horas. Aqui são os conteúdos programáticos do curso, né, que a gente vai falar dos inflamáveis, características, controle coletivo, proteção contra incêndio, proteção básico, estudo da NR20, metodologia de análise de risco, acidentes com inflamáveis, planejamento de resposta, que é o PAI, que eu citei anteriormente, que nós estamos fazendo, noções básicas de segurança no processo das instalações, noções básicas de gestão de mudanças. Tá? 2. Conteúdo programático, conhecimento utilizando de sistema de gestão, por aí vai. Então, a questão do conteúdo programático é o que nós estamos verificando, vendo nesse curso. Tá? Então, nós adentramos aqui. E outro exemplo é a questão da instalação de classe 1. Se aplica a quem? Ao frentista. Ele vai ter que receber um curso intermediário, que são exemplos. Um mecânico, curso intermediário. O vigilante, curso de integração. Tá? Esses aqui são exemplos específicos para vocês. Curso específico, carga horária, 16 horas. Conteúdo programático teórico, estudo da norma NR20. Novamente, metodologia análise de risco, PT, que é permissão de trabalho.
Acidente com inflamáveis, planejamento de resposta, que é o PAI. Tá? E os instrutores, pessoal. Todos os instrutores, né, de capacitação dos cursos de integração, básico e avançado, eles devem possuir proficiência no assunto. Ou seja, eles têm que ter um conhecimento. Também não pode ser passado por qualquer pessoa. Essa pessoa, no mínimo, ele tem que ser um técnico de segurança, tem que entender de sistema de combate a incêndio. Tá? Não pode ser qualquer pessoa. De integração, a gente tem que ter já um responsável pela organização técnica, devendo ser um dos instrutores. Avançado, profissional habilitado como responsável técnico. Tá? Prevenção, controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. O empregador, ele deve elaborar o plano que contemple prevenção de controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões. Ou seja, todo e qualquer empregador que trabalha com a questão de líquidos e combustíveis inflamáveis, ele deve possuir um plano, um documento, onde deve conter aí como é que ele vai proceder em caso de vazamento, derramamento, incêndios e explosões. E o plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão. O empregador também ele tem que entrar com a questão de controle das fontes de ignição, né? Todas as instalações elétricas, equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, é aquela área que a gente citou anteriormente, que são áreas que possuem grande risco de explosões, assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas devem estar em conformidade com a NR10, que é a norma regulamentadora que trata de segurança em serviços com eletricidade. O empregador deve implementar medidas específicas para o controle, para geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. A gente já falou anteriormente sobre isso. E aqui é o plano de resposta de emergência da instalação, que a gente dá o nome de PAI. Tá? A empresa ela deve elaborar e implementar o plano de resposta de emergência, que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos, derramamentos inflamáveis, líquidos combustíveis e incêndios e explosões. Ou seja, nada mais, nada menos é que esse plano de resposta ele vai contemplar toda a questão, quando houver questão de derramamento, vazamento, como é que a gente vai proceder, para onde a gente vai, quais os equipamentos que a empresa dispõe, questão de emergência, questão de ambulância, questão do pessoal de socorro, questão do pessoal da brigada. Então, deve contemplar dentro desse plano de ação. É um documento que toda e qualquer empresa ela deve possuir. Aí ela tem que ter lá o plano de resposta, as características de complexidade da instalação, conter no mínimo nome e função do responsável técnico, nome e função do responsável pelo gerenciamento e coordenação do plano, designação dos integrantes da equipe de emergência, os cenários de emergência, a gente tem que colocar as fotos, onde os pontos mais críticos dentro das minhas instalações, os recursos necessários, o que eu tenho para primeiros socorros, o que eu tenho para combate a incêndio, os meios de comunicação, como é que eu devo proceder em questão de comunicação de emergência, quais são esses meios que eu tenho da empresa. Eu tenho que também ter um procedimento de comunicação e acionamento, eu tenho que treinar meu pessoal, eu tenho que exercer questão de exercícios simulados, quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, aí depende de cada classe de instalação. Contratantes contratadas conforme NR20. Os requisitos mínimos de segurança e saúde devem ser, no mínimo, tá, equivalentes ao aplicado para os empregados da contratante. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, a Petrobras. A Petrobras tem várias contratadas dentro da empresa dela. E essas contratadas, ela deve receber, no mínimo, né, todos os requisitos de segurança que a própria Petrobras tem. Os seus funcionários têm, as contratadas também devem ser informadas e treinadas da mesma forma. Desativação das instalações.
Cessadas as atividades das instalações, o empregador deve adotar os procedimentos necessários para sua desativação. Isso aqui é muito interessante porque quando a gente cria uma instalação dessa e a gente trabalha há anos e por algum motivo ou outro a gente precisou desinstalar, acabou a atividade daquela determinada empresa, daquela indústria que trabalha com líquidos e combustíveis inflamáveis. Mesmo assim, eu não posso deixar abandonado. Eu tenho que entrar com medida de segurança para a questão de desativação, porque por um ou algum motivo, pessoas do entorno, pessoas que não conhecem aqueles riscos vão estar adentrando, podem estar expostas aos riscos de explosões, queimaduras, contato com produtos químicos. Então eu tenho que fazer a desativação seguindo todas as normas de segurança e deixar esse local seguro, tá? Questão de desativação. Prontuário de instalação. Toda empresa também que labora com a questão de líquidos e combustíveis inflamáveis, ele deve ter um prontuário de instalação. É a mesma coisa, um exemplo clássico, quando a gente vai ao médico, ali cria-se um prontuário para saber quais tipos de exame nós estamos fazendo, a periodicidade desses exames, o que eu preciso fazer. A mesma coisa ocorre com a questão do prontuário de instalação, né, de líquidos e combustíveis inflamáveis. Então deve haver nesse prontuário, letra A, um projeto de instalação, né, um layout dessa instalação, os procedimentos operacionais e de segurança do trabalho, plano de inspeção e manutenção, a periodicidade da minha inspeção, das minhas manutenções. Eu tenho que ver a questão das análises de risco. Eu tenho que ter o plano de atendimento de emergência, onde vai contemplar controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões. Eu tenho que ter o certificado de capacitação de todos os trabalhadores atualizados. Eu tenho que ter também a análise de acidentes, caso tenham ocorridos. E eu tenho que ter meu plano de atendimento de resposta. E toda e qualquer empresa ela é obrigada a ter esse prontuário de instalação. Aqui são exemplos de alguns acidentes, né? Mostrando aqui para vocês as imagens ocorridos na questão de líquidos e combustíveis inflamados. Aqui foi num posto de combustível, tá? Uma explosão. Aqui também, né? Aqui foi um processo de explosão de tanques de armazenamento, tá? Isso aqui é só para ficar claro, tá? Aqui também outra explosão, né? Então, o risco, quando a gente se manipula, quando a gente trabalha nessa questão com líquidos e combustíveis inflamáveis, não é muito simples, é perigoso, acidenta, mata pessoas a todo segundo, a todo instante, no Brasil e no mundo. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que apliquem o que foi colocado, né, no nosso treinamento da NR20, na nossa norma regulamentadora, que sigam todos esses parâmetros, tá? Que a empresa de vocês contemplem, né, os procedimentos, os passos a passo, as análises de risco, as inspeções, as manutenções periódicas, as capacitações, para que a gente fuja de acidentes e incidentes no nosso ambiente de trabalho. No mais, meu muito obrigado e até a próxima.